Pessoal, a gente está indo no sítio Caldeirão, que fica na cidade de Custódia, conhecer Dona Helena e seu neto Mateus. Um trabalho espiritual incrível, bem interessante, onde a base de todo esse trabalho espiritual, toda a força vem do Padre Cícero. Basicamente uma doutrina voltada para Padre Cícero, onde os espíritos trabalhadores daquele local, os espíritos de luz, que incorporam tanto em Dona Helena como em seu neto para curar as pessoas, são espíritos de beatas que quando estiverem em terra, conviveram com o Padre Cícero. Falar aqui com Dona Helena que é rezadeira aqui há muitos anos, né? Foi muito indicada a gente vinha aqui conhecer Dona Helena que é quilombola, rezadeira, e a gente veio aqui para conhecer um pouco da história de Dona Helena. Tudo bom, Dona Helena? Tudo bom com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Dona Helena, como foi assim que a senhora começou nessa vida de reza? Com quantos anos a senhora começou nessa trajetória? Era para começar com 7 anos, mas minha família não aceitava, porque eu era muito criança. Aí depois, com 22 anos, eu cheguei aqui nesse Mulungu, porque eu nasci no município de Flores. Só que meu pai era proprietário aqui, entendeu? Aí eu vim para aqui, aí aqui eu pude me desenvolver, porque eu fui desenganada pela junta médica do Recife, partindo de Recife, que aqui em Custódia não tinha médico. E chegando aqui, antes eu sonhava, eu tinha que rezar, eu via as coisas, mas eu era muito sofrida, muito doente, que é uma missão muito complicada. Aí, quando eu cheguei aqui, foi desenganada eu e meu esposo. Eu não aceitaria, meu povo não aceitaria eu rezar. Aí eu fui, peguei, sonhei. Sonhava sempre com criança, e com as pessoas dizendo que eu tinha que rezar. E eu sempre falei, eu tenho medo, eu não quero rezar, vão me chamar catimbozeira. Eu acharia que o nome de catimbozeira era mais pesado que existia na terra, né? Aí eu não queria aceitar. Aí foi quando eu tive um problema muito sério, a gente gastou tudo que tinha, não tinha mais nada. E aí foi quando eu fui obrigada a entrar na missão, né? Porque eu me curei, sonhei sonhos, que eu fizesse meu remédio, jogasse aquele da medicina no mato, fizesse meu remédio da maneira que eu quisesse, de lambedor, ou mesmo assim sem açúcar, mas eu tinha que colocar primeiro para mim 25 qualidades de remédio. Eu tinha que fazer para mim e meu esposo, porque todos os dois fomos enganados. Por conta disso, ele aceitou rezar, porque se fosse isso, ele não aceitava. Eu até duvidei quando eu sonhei, porque eu falei, como é que eu vou adivinhar o que é remédio? Porque eu vi uma mulher. Depois de tanto sofrimento, toda vez eu fui da caridade, da igreja, de amar o próximo, de querer fazer o bem. A condição nunca deu, mas também nunca deixei de ajudar o povo. Aí quando eu estava mesmo assim, pedi para Deus, Nossa Senhora me levar, porque eu não aguentava mais o sofrimento. Eu tinha 2 filhos, o mais velho, ele vai fazer 59 anos, o mais velho. Eu tinha meus filhos, já tinha 3, o mais velho. Aí eu fui pedir que Deus tomasse conta dos meus filhos e me tirasse daquele sofrimento, porque eu não aguentava mais. Falei, Deus, eu sei que tu sofresse mais do que eu, porque tu era o único que devia não sofrer, era Jesus, porque ele é o Filho de Deus vivo. Quer dizer que Deus é o nosso dono do mundo, dono de tudo, e ainda é o dono da nossa alma, né? Eu falei, Deus, eu sei que tu sofresse mais do que eu, mas tu é Deus, tu é o Filho de Deus vivo. Me tira, porque eu não aguento mais o sofrimento. Eu sentia muita dor, desmalhava de dor. Aí foi quando eu sonhei. Chegou uma pessoa e disse, você não vai morrer. Você vai fazer um remédio, um modelo lambedor, vai tomar durante 1 ano, tanto você como seu esposo. E a medicina você vai jogar no mato. E quem vai criar seus filhos é você. E eu, assim, até mesmo no sonho, eu ficava duvidando, né, que aquilo podia acontecer. Levantei. Quando eu levantei, aí ela falou, disse, olha, eu vim lhe avisar, você vai entrar numa missão de ajudar o povo, rezar no povo, e se quiser fazer o remédio também faz, só não cobra de ninguém. Quando eu vi essa mulher, ela era muito bem vestida, É porque ela está em outra moldura, mas essa mulher é aquela e a outra era essa ali.
Aí ela sentou na minha cama. Aí quando ela chegou, aí sentou, disse, eu vou sentar em sua cama. Isso era o escuro, meu filho, que a gente lutava com candeeiro, né? Aí eu fui e falei, ela foi e disse, você vai fazer o remédio e vai ficar boa, só que você vai ficar com a obrigação de ajudar muita gente. Vai tomar o remédio, joga o remédio no mato, porque esse remédio não está servindo. Durante um ano, é você e seu esposo. Eu pedi para morrer, quem vai criar seu filho é você e ele. Como que eu vou saber fazer? Ela falou, amanhã tu sabe. É muito interessante, porque ou para as trecheiras, qualquer lugar, passando numa mata, se tiver um remédio, eu sinto que aquela erva, ela é um remédio. Por obrigação, você vai rezar pelo menos 5 pessoas por semana. Eu falei, eu não vou rezar, vão me chamar de catimbozeira. Falou, não importa o que ninguém diz. É uma coisa bem real, sabe? Se te chegar a 6 mil, você pode rezar. Que todos vai sair curado. E se for no meio de uma estrada, bota a mão em cima da cabeça, se você não puder voltar. Olha, filha, você obedeceu minha ordem, eu vim lhe salvar. É por isso que eu digo às vezes a ele, eu digo, olha, é muito mistério de Deus. E quando eu nasci, ela disse que a mulher que me pegou falou que eu ia sofrer muito, porque eu tinha dom de cura. Quer dizer que é uma coisa que já vem de geração para geração, né? Meus avós também, que faziam remédio, não tinha medicina, fazia remédio do mato, escapava o povo, né? A medicina era muito, né? Aí pronto, aí eu fui, quando eu comecei, foi incrível, porque eu não tinha condições, eu não tinha uma casa. A casa era bem humilde, de ter, sabe? De tijolo, de tudo. Mas era bem pequenininha a minha casa. Fui lá no quarto. Bem interessante. Quando eu vi aquele claro que clareou, foi a minha vida que clareou. Estou com 81 anos e 6 meses. Para quem não esperava viver 40 anos, diga a você com toda certeza, eu não esperava nem viver mais, nem 30 dias, por tanto sofrimento. Hoje eu sei que a gente só morre quando Deus quer, porque a corda no pescoço eu nunca tive vontade de botar, porque é coisa do diabo, né? Aí eu entrei no dito quarto, mas eu já tinha isso aqui tudo, sabe? Eu entrei no quarto, e aí, nessa peleja, quando eu entrei no quarto, no primeiro quarto, e eu botei meu oratório, que vem de minha avó, depois ficou para minha mãe, que é esse oratório aí. E ela dizia, ela teve até um sonho, ela era muito católica. A nora dela teve um sonho que eu passei 3 meses sem ir lá, porque eu não tinha coragem. Ainda hoje eu choro pela minha mãe. Aí eu não ia buscar, assim, para não ver o que era dela. A mulher sonhou com ela, que ela dizia que estava muito bem, ela era uma parteira muito caridosa. Ela andava 3, 4 léguas para fazer visita ao povo. Aí ela foi, e a mulher que ela pegava em mim, Dona Margarida, uma mulher lá de Fátima, no município de Flores, aí foi disse assim, viu ela no sonho, aí ela disse que perguntou, ô comadre, você está bem? Que ela era comadre de todo mundo, que era parteira, né? Ela disse, eu estou bem, só não estou melhor, diga a Helena que venha buscar meus santos, porque ele não fica no escuro. O respeito que ela tinha era do meu padre Cícero, de São Francisco da Chaga, do Canindé, Frei Damião. Aí eu fui buscar, meu oratório está aí. Já vi muita gente chegar aqui amarrado, milhares de pessoas, não tem quem some não. Até ainda ontem teve um irmão, um sobrinho de uma menina que chegou aqui de Cachoeira São Félix. Ela vinha amarrada pé e braço em cima de um colchão e assim, e os pais segurando para não machucar ela. E ela ficou aqui durante 5 dias, ela ficou boa. Também tem pessoas que, seu Mané Jurema, é um homem de muita fé, trazendo o povo manifestado de todo jeito, doente, para aqui e vendo os milagres que Deus estava fazendo, não eu. Mas quem faz o milagre é ele, não é eu, é ele. Aí ele trazendo muita gente para aqui e, na realidade, para curar, ele tinha uma sobrinha em São Paulo que morava lá, aí ela estava com 2 anos e 6 meses, louca, na clínica dos loucos. Só que a doença dela não era de medicina, era de reza. Ele foi me pedir, Dona Helena,
se eu for buscar a minha sobrinha, o que é que a senhora acha? Será que ela vai ficar bem? Se o senhor puder trazer, ela fica bem. Ele foi buscar, até que foi bom, que ele tinha uma filha lá, deu um carro novo a ele, para ele andar, trazer o povo para cá. Ele trouxe ela deu trabalho o primeiro dia, meu filho. Primeiro dia, quando ela chegou a colar assim, que ela foi avistando aqui a casa de oração, ela já foi jogando a roupa fora. Falei, olha, tava assim de gente, ninguém cabia, não tinha como se trouxer. Eu disse, olha, não bote ela aqui. Que tem muita gente, vai desmaiar, muita gente com medo, que é assombroso, viu? Se você nunca lutou com isso, é muito assombroso. Aí eu disse, a família dela ela não está nela, eu quero que a família tenha fé. Garanto a vocês, foi na sexta-feira, garanto a vocês, quando for domingo, ela vai entrar com os pés dela. Se ela não entrar com os pés dela, vocês podem desacreditar que realmente a minha força acabou. É quando vocês vão descobrir que a minha força acabou. Quando foi no domingo, aí quando eu botei, você acredita que ela correu e veio me abraçar? Boa. Foi buscar a criancinha que o marido tinha tomado, aquela louca, né? Tomou tudo. E hoje ela tem seu filho, tem sua saúde, tem tudo. Será que é eu? Não, é Deus. Agora a minha fé é perfeita. Eu sou analfabeta, eu posso dizer a você, eu nasci e me criei com as onças. Aí você diz, como você nasceu e se criou com as onças? Porque eu morei numa casa de pedra, era no município de Flores, sítio Cafundó, pesquisando você acha? Em Flores, né? Município de Flores, o lugar lá se chama Cafundó. Só que assim, é como a gente apelida lá, o buraquinho, como um covoado, porque lá tem serra de um lado, serra de outro, e assim, só que é uma terra que dá de tudo. Aí eu me criei lá. Eu morei em casa no aberto, as onças em cima, comeu bode, comeu ovelha, e eu nunca me comeu. Aí às vezes eu digo, eu não tenho medo de bicho. Se bicho fosse para me comer, tinha me comido naquela época e não comeu, né? Se existia uma pessoa que já passou por sofrimento, eu já passei. Mas nunca me arrependi do que eu fiz, porque eu nunca fiz mal para ninguém. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do pecado. Para mim rezar, vem. Agora, se for com a história de fazer o errado, para minha casa não vem não, porque não existe dinheiro no mundo para eu desejar nem mal para o próximo. Há poucos dias, meu filho aqui, meu esposo, não tem um mês isso não. Meu esposo, que é assim, quando um está doente, um está melhor, o outro está pior. Então, ele ficou internado, ele sofre de coração. Aí eu pensei, meu Deus do céu, e se hoje chegar uma pessoa manifestada, que eu nem posso ir pagar de oração, estava faltando energia, só tinha o claro da lua. E nem também posso botar a gente dentro de casa, que meu marido estava ruimzinho, né? Meu filho, esse pensamento não foi um segundo, não. Quando eu fui lá ver um carro, ainda me animei, eu tenho um neto que mora aqui perto, ele trabalha na Compesa. Só que ele tem o terreno aqui perto, né? É um menino muito bom, muito trabalhador. Aí ele foi, quase todo dia ele vinha saber da saúde da gente. Mas o coração fala mais alto, né? Quando eu vi a qualidade do carro verde, eu só fiz pensar, se chegar a pessoa manifestada, o único meio que eu fiz foi rezar no claro da lua. E Jesus, a partir desse dia, essa mulher não... E devido a ela ter se manifestado, a nora era fraca também, vendo aquela explosão, que é feio, viu? Se o cara vê, quem não tem costume, se assusta. Então ela também estava, né? Ele foi pior, porque se elas ajuntar a pobre que já está acabando de morrer. Mas Deus não deixa não, deixa ter força. Você acredita que tem pessoas que no meio da rua me pediam para eu botar a mão no meio da rua, eu não ia rezar. Mas só em eu sentar a mão assim, Deus, e eu pedi a Deus. E ela está aí viva para contar a todo mundo essa história. No meio da rua, ela morando no fim da Pindoba, e eu só ia até a praça, né? Ali que eu fazia minha feira no mercado de Oscar. Não sei se vocês conheceram ele, que ele morreu do coração. E ela estava doidinha, disse que não tinha dormido um pingo, já tinha botado todo o remédio. Ela chegou assim. Aí Deus está vendo, eu tanta fé na senhora. Eu disse, eu não. Eu sou igual a você, tenha fé em Deus. Aí quando eu disse que ela tivesse fé em Deus, eu botei. Eu disse, fica quieta aí. E ela ficou quieta, porque eu não podia rezar no meio da rua, senão ia chegar muita gente, né? Uns para mangar e outros que poderia querer até, né? Não podia no meio de rua.
A partir disso, por dentro dela não doeu mais. Caiu e nunca ela sentiu uma dor de dentro. E assim foi várias pessoas. Não nem eu, nem você, nem o padre, ninguém. Realmente só se você tiver a fé. Mas se você confia em Deus vivo e veio com aquela missão de Deus, você faz. E realmente, quem faz o milagre é Deus. Agora aqui a gente faz a oração, não é isso? Então, assim, desde então a senhora recebe muita gente aqui, né? A senhora já curou muita gente assim. Muita gente. Das curas que a senhora já conseguiu ajudando as pessoas aqui, tem algum assim que foi marcante para a senhora? Eu acho assim, marcante para mim, todos que se curaram aqui, é um amor que eu tenho por eles que não acaba. Porque eu sei que eles confiaram no poder de Deus, de Nossa Senhora, e das beatas de meu Padre Inciso e meu Padre Inciso, irmão, que eu sou meira dele desde criança. E com aquela fé que eles se curaram, para mim é o ouro, a prata que eu estou recebendo de Deus. E é como você está dizendo, sem preço. Nunca cobrei um centavo de ninguém. Esse remédio que eu me curei, ela falou também, vai servir para muita gente. Mas eu tenho um cliente que tem tanta fé na minha reza, que saiu do Recife e veio para aqui e tomou esse remédio, só que eu não garanto não, né? E graças a Deus ficou bom. Então, é isso, a prova que eu quero lhe dar é essa. A minha prova não é minha, é de Deus. Eu não estou contando aqui nem mais, não estou contando nem minha história, meu sofrimento, nem a metade a você. Mas eu sou feliz quando uma pessoa chega aqui, querendo passar a perna em outro, mentindo, querendo ser mais do que todo mundo. Eu não vou dizer porque eu não gosto de decepcionar, não é ruim? Agora que eu percebo. Eu percebo do invejoso, que quer só para si, não quer para todo mundo. Eu percebo, eu costumo dizer a ele, meu filho, a gente reza em rico, pobre, rico, cego, aleijado, doido, maluco, em todo mundo. Agora, eu me dediquei tanto para Deus como para o povo, com pena do povo pobre, que não tem nada nem para comer, que vem de longe, meu filho, vem de todo lugar, e não tem nada, freta um carro caro, chega aqui não me acha e sai tão triste, não é assim? E devido a isso, eu me dediquei só em casa, em fazer oração na minha casa, porque na casa de ninguém, não, porque eu não vou tirar problema de ninguém, para deixar eles soltos na casa de ninguém, porque aqui eu sei para onde eles vão. Entendi. O que for ruim, Deus bota ele lá no lugar por 3 anos, que eu levei com o filho dela amarrado para aqui, na Semana Santa. Ela fazia 3 anos, ou é 4, Cristo. Aí ela veio amarrado, todo amarrado, pé e braço, doido, que ninguém segurava. E só daqui desamarrado, com a força e o poder e a misericórdia de Deus. Hoje ele está aí bonzinho. Graças a Deus, só tenho como te dizer assim, todo dia eu tenho que rezar. Se eu puder rezar 2 terços desses, às vezes não dá tempo não, de dias nem eu rezar 1, porque sempre é cheio. Tinha um senhor, ele foi desenganado da junta médica, aqui em Betânia. O nome dele é Zé, e agora a gente chamava com ele Zé Piroca, né? Eu não sei do sobrenome dele. E ele foi desenganado do Recife. Ele gastou tudo o cantinho, os filhos dele trabalham em prédio em São Paulo. E esse homem, se acabando aí, vinha de avião, trouxeram ele para aqui. Ele veio por morto, desenganado. Deitaram ele no sofá. Ele é bem altão. E eu vim para a senhora rezar em mim e passar remédio para mim, porque eu fui desenganada e eu tenho fé em Deus, nem o olho ele podia abrir. Eu vou ficar boa com o remédio da senhora. Eu falei, como? Eu falei para os filhos dele, como? Se o senhor já está desenganado da junta médica, ele disse, estou, mas eu tenho fé, porque tem 12 anos. Que meu filho, se eu lembrava, meu filho, tanta gente que anda aqui, que meu filho estava em São Paulo trabalhando no 3º andar. E deu uma dor de cabeça, que eles trabalham de profissão. Aí deu uma dor de cabeça, ele queria realmente sartar lá. Eu vim para aqui e a senhora rezou pela foto. A senhora rezou e passou só uma garrafada para ele. E até hoje meu filho ficou bom, que é o mais velho. Eu falei,
mas eu não vou passar. Se ele está desenganado, eu não vou passar. Ai, porque se eu passar, ele disse, mas a gente quer, ele disse, a gente quer, ele quer, nem que ele morra, a senhora não vai se complicar. Eu digo, não, mas não é assim, vocês podem não me complicar, mas o mundo pode me complicar. Dizer, ele saiu da junta médica, foi tomar remédio de uma rezadeira ou macumbeira, da maneira que eles quisessem me tratar, né? Aí eu falei, aí quando eu ia no fim da reza, e eles insistindo, né? E eu com medo de passar, muito medo, aí eu vi uma luz no olho dele. Quando eu vi a luz nos olhos dele, eu passei a gravata para ele. Quando foi com 6 dias, lá vinha ele já na garupa de uma moto. Eu disse, não, é irmão dele, não pode ser ele, é a irmã dele, porque da maneira que ele chegou aqui, quando foi, ele também teve, ele disse a um menino que bebeu 60, eu não sei. 66, ele me disse. E ficou bonzinho o véu, tinha 59 anos, está com 90 e tantos anos. Plantou milho, plantou tudo, trouxe milho até para eu fazer pamonha no mês de São João. Então, é isso que eu digo a você. Mas é a fé também, né? O remédio serve, mas se você... Se não tiver fé, né? Não vai valer nada, né? Os guias espirituais que trabalham com a senhora, os espíritos ou os santos? Trabalha comigo, é a Beata Maria Francisca de Araújo. Esse eu sei. Mas eu sei que tem mais irmão de luz que me ajuda, porque eu vejo muita luz. Entendi. É, porque os bons irmãos de luz que prestam caridade é aquele que está na luz, ele não está na escuridão, ele não está nas trevas. Ele só vem ao mundo para lhe proteger. Aquele que está nessa escuridão, ele só vem para lhe derrubar. Para cutucar, para matar, para roubar, para destruir, para desonrar, se colocar no povo. E hoje, meu filho, está um terror, porque a bebida e a droga estão ajudando também, né? O povo endoidar, querer fazer as coisas com as suas mãos. Mas aí não é tanta tentação. É o mundo que nós estamos hoje. O mundo, a bebida e droga, e das piores que tem, sabe por quê? Ela é social, né? Você pode beber em todo lugar. Então, eu nunca bebi. Por eu lhe dizer que eu não sou querer ser mais santa que ninguém. Eu, quando era criancinha, tão bestinha, meu filho, matutinha, a gente foi lavar a roupa quase com uma légua de distância. E tinha uma senhora já de idade, morava perto, mas perto, que as casas eram muito distantes, não é como hoje. Era quase como aperto que eu falo, era mais do que daqui no campo, onde você passou, naquele campo de futebol. Aí ela fumava num cachimbo. Eu, pequenininha desse tamanho, fui botar água para minha irmã, lavar a roupa no boi d'água, botando água com uma cuia, né? Aí ela disse, ô Helena, eu tenho uma Helena lá em casa, eu achava tão bonito o cachimbo, tu acha? Ô Helena, minha filha, eu tô vivendo bem cheia de amizade, sabe? Minhas amigas eram as trabalhadeiras do meu pai, era tudo na minha vida, eu não sou muito me acolorar com rico não, meu negócio é pobreza, né? Porque eu tenho até vergonha, sabe? Aí eu fui, peguei, acendi meu cachimbo, aí eu achava bonitinho, acendi, meu filho, tiramos 2 tragos. Meu filho, eu passei 8 dias em cima de uma cama. Aí eu digo, é para morrer mesmo. Tem médio que recebe aquele encosto, depois é que ele sai. Eu é diferente, ele não tisca em mim, nem um tisca em mim. Não tentou me pegar aqui, um espírito ruim. Mas lá ele disse que tentou de todo jeito me pegar, mas não me pegava, porque se eu ia dormir era Deus, ficou me arremedando. Toda hora e todo momento ele estava tentando me pegar, mas não me pegava porque eu só era Deus, me arremedou, disse, e pensa que eu tenho medo de nada, eu vou até nos pés do santo, eu vou na porta do céu, mas essa mulher não deixa ninguém pegar ela não, viu? Porque ela é só Deus, Deus me livre. Eu acredito que tem vários, né? Assim, eu tenho também, eu não sei se você reconhece o que é, mestre Carlos e Rei dos Índios, que eles são da mata. Sim. Esse é o protetor do remédio. É ele que ensina as cascas e que ajuda a dizer assim, tal canto tem. Entendi. Né? Então, eles, quando o caos é muito pesado, eles baixam também.
Que o povo diz, né? Ele vem e tira, porque se você for ver a você, que quando a gente está com ele, a gente vê as coisas, é mentira. Mas todo mundo comenta que é muito bonito, ele canta, ele reza. Estava sentado na pedra fina, Senhor Rei dos Índios mandou me chamar. Estava sentado na pedra fina, Senhor Rei dos Índios mandou me chamar. Sou cabocloinho, sou um africano, pegou na flecha e vou flechear, vou flechear, vou flechear, em vez de ambição, pra longe do mar. Vou flechear, feitiço e bruxaria, pra longe do mar. Tem aquele outro que diz, que viesse de tão longe, pra que mandou me chamar. Que viesse de tão longe, pra que mandou me chamar. Sou o caboclo da Jurema, do tronco da Jurema. Sou o caboclo da Jurema, do tronco da Jurema. Na Jurema eu nasci, na Jurema eu me criei. Na Jurema eu nasci, na Jurema eu me criei. Sou o caboclo da Jurema, do tronco da Jurema. Sou o caboclo da Jurema, do tronco da Jurema. Mas a gente canta muito isso, mas na Serra dos Índios. E me diga uma coisa, a senhora tem devoção assim também com as almas vaqueiras? Tenho e muita. Tenho. Tudo que a gente quer, eu tenho devoção com as almas vaqueiras. Eu tenho devoção com meu Padre Inciso. Eu tenho devoção pelos bons irmãos de luz que prestam caridade para todos. Todo dia eu rezo. Eu não me deito sem rezar. Eu não me levanto sem rezar. Outro dia meu esposo falou, essa mulher nem dorme, nem deixa ninguém dormir. Ela canta tanto, reza tanto, dormindo, e ninguém sabe quem é. Eu disse, das duas, uma. Ou a gente vai dormir um no sofá, outro na cama, porque eu não vejo. Aí tem uma mulherzinha que é muito amiga da gente, ela disse que um dia peleja para lembrar do canto que eu cantei dormindo. Mas ela não lembra, disse que eu nunca vi um canto tão bonito daquele. Você vai dormir e eles vêm me proteger, porque devido eu ser doente, o marido doente, ajudar os filhos, mas eu dizer a você, eles não dizem, que eles também não perguntam o nome, né? Agora, tudo meu tem a ver com criança. Tudo que vai passar, eu vejo 3 crianças. No dia que ele se internou, no dia que foi para ele ter alta, não tinha dado um pingo de chuva aqui. E eu me deitei, um cochilo que eu dei, preocupada. Aí eu vi 3 na roça da Batinga da gente, e eu vinha de lá, quando eu chegava numa baixada que tem, nem Mateus ele pode não saber onde é, pode saber, mas não adianta nem eu dizer. Aí tinha 3 crianças brincando com 3 carneirinhos. Aí a terra molhada, meu filho, aí eu vi Zé, que aqui era uma mata muito grande, sabe? Aí, eles cortaram há pouco tempo isso aqui. Aí eu vi Zé cortando um mato aqui. E estava internado, eu disse, Zé, vai melhorar. No dia que ele chegou, choveu. Então, meu negócio é assim, eu vejo em sonho. Tudo eu fecho os olhos, eu vejo. É por isso que eu estou dizendo, eu não posso dizer quantos é, por conta disso, porque quando eles vêm, é só os que têm luz. Aí a gente não vê. Se eu disser a você que vê, eu já estou mentindo, quem é que vê? Né? Eu me deito, aí eu rezo. Um Deus eu me deito, um Deus eu me levanto, Nossa Senhora me cubra com seu santo manto. Seu santo manto cobri-me, nem terá medo, nem temor, cobri-me, Senhora, com vosso amor. Virgem é Jesus, anjo atanjo, Cristo adoro, vitória da alma, acortou-se agora. Na sepultura da vida, nela eu vou me deitar, para meu corpo e minha alma descansar. Se a morte vier me buscar, eu não puder falar, meu coração e minha alma dirá atrever, Jesus, Jesus, minha alma se arrependerá.
Aí, meu Senhor Deus de conforto, os sou morto, perdoar os meus pecados, esqueci Deus a lembrar. Fui aos pés do confessor, não me subo confessar, me confesso a vós, Senhor, no teu reino da verdade. Senhor, quem sou eu? Senhor, nada sou, Senhor, sou ovelha. Eu vivia fora do vosso rebanho, mas agora, contrito e arrependido, vou chegando em vosso pé. Senhor, pedindo misericórdia, infinita piedade, recebeis a minha alma na hora da minha morte. Amém. Alto de contrição, Senhor meu Jesus Cristo, Deus é um verdadeiro Criador, Redentor meu. Sou de vós, meu Deus, quem sou, e vos amo, me estimo, peso-me, Senhor, todo meu coração. De vós tenho ofendido e proponho firmemente, ajudado com auxílio. Da vossa divina graça emendai-me, nunca mais vos tornar a ofender. E espero alcançar o perdão da minha culpa pela vossa infinita misericórdia de Deus. Amém. Oferecendo todas as orações que rezei durante o dia. Intenção do meu anjo da guarda, para que Deus me guarde. Se Deus me levar, eu dormindo, perdoa meus pecados, toma de conta de meus crimes, da minha família, toma de conta de cada um. Perdoa, meu Deus, todos os meus pecados. Como tu perdoaste a Madalena. Eu sei que Madalena foi uma santa muito sofrida, mas pelo que ela passou junto com Jesus, ele perdoou. Então tu me perdoa, aí eu rezo. Ô beata piedosa da divina profissão, grande foi o dia a hora que vós nasceu. Vós, Senhora, socorrei, socorrei, meu Padre Inciso, meu Padre Frei Damião. Eu fui batizado por Frei Damião, crismada. Meu Padre Frei Damião, minha Virgem da Conceição, Nossa Senhora dos Aflitos, Malte São Sebastião e Senhor São José, me protegei, me socorrei, me curais, me amparais e me salvai. Com o poder de Deus e da Virgem Maria e da hóstia consagrada, ofereço as orações do dia e me entrego à Virgem Maria e os anjos arcanjos, para que tenha de misericórdia de nós e de todos que creem nele, todos que creem em vós. Todos teus filhos, Jesus, toma de conta dele e da minha família, da família do mundo inteiro. Amém. Eu quero que vocês aprendam, porque eu nem estudei, sou analfabeta, nem estudei, nem que me criei num lugar desconveniente, só trabalhei. E eu aprendi tudo em sonho. Ele disse, não, dona Helena, mais nota, bota aqui meu celular que eu vou aprender. Eu digo, pois é, se quiserem botar, mas eu não queria que você aprendesse com celular. Uhum. Eu queria que você aprendesse como eu aprendi. Uhum. Né? Mas a coisa é assim mesmo. E me diga uma coisa, a senhora tem aquela devoção com as almas, de acender vela para as almas na segunda? Eu sempre acendo vela, quase todos os dias. Uhum. Na segunda eu acendo para as almas e na semana eu acendo por todos os bons irmãos de luz que prestam caridade. Porque o que está na luz, está na paz, está na esperança de, se Deus quiser, quando o mundo acabar, eles iam para o paraíso. O que está na escuridão é esses que se manifestam no povo, porque não teve tempo de se arrepender dos crimes que praticou. Porque Jesus, ele perdoa todos nós. Somos falhos, fracos, pecador. Mas o arrependimento tem que ser uma vida. Uhum. Não é depois da morte. Por isso que eu digo que eu já vi explosão feia aqui, de pessoas que não se arrependem dos crimes que praticam, se manifesta naquela criatura, é as coisas mais terríveis que você vê, vira os olhos, é uma coisa terrível que, se você tiver medo, você até desmaia, né? Então, os que prestam caridade é aquele que está na luz. Está na luz, está na cruz e está no poder de Jesus Cristo, né? É isso. Eu tenho muita devoção com as almas, eu acendo vela na segunda, com as almas vaqueiras. É, eu também tenho. Tem que ter, meu filho, olha, um sobrinho meu, por parte o pai dele morreu em São Paulo, mas era o pai dele. Ele em Lajedo, ele quis morrer enforcado. Ligaram para nós e nós ficou, quando nós começamos a rezar na estrela, porque quando está claro, a gente aqui vê as estrelas, né? Uhum. A gente começou a rezar na estrela. A estrela fazia assim, aí eu disse, Mateus, ou agora ou nunca. Aí comecei a rezar. Não é que ele disse que viu um homem, ele já estava na caatinga, ele botou 3 vezes a corda no pescoço, estourou e ele caiu. Está vivo, aí para contar a história daqui em Lajedo, porque a minha fé em Deus, ela é viva. Uhum. Eu não só tenho, eu tenho devoção,
esse santo que eu tenho, tudo se vê da minha devoção, da devoção da minha mãe, da minha avó, né? Mas você pode procurar todo santo, quase, realmente eu tenho aqui. Frei Damião, eu tenho uma fé por ele, porque eu já alcancei o milagre dele, eu me crismei na missão dele em Custódia. E como é que a senhora se sente em poder ajudar as pessoas através do seu dom? Feliz. Eu me sinto muito feliz. Não tem coisa mais maravilhosa na vida do ser humano, para quem tem Deus no coração, de você ver uma pessoa chegar num sofrimento e aquela família toda naquele sofrimento e você ver aquela pessoa sair bom. Isso é uma coisa que não tem preço, né? Não tem preço para isso. Então, eu me acho realizada, sabe? Se eu morrer hoje, tudo quanto eu plantei, sei que não plantei o mal. E tudo que eu aglutinei para o povo, confesse contra os pecados de vocês, vão para a igreja, porque o povo me diz tudo que faz, né? Peça perdão a Deus e vá se confessar. Não adianta você vir aqui se você não confia. Deus, Ele faz a obra aqueles que confiam e têm fé. Não adianta a gente estar todo dia pedindo aos outros e não confiar que Deus está aí com você. Então, por isso que hoje eu digo a elas, vocês têm que ter fé, não é em Mateus, é porque ele veio já de geração para geração. Porque se minha mãe era rezadeira, parteira, meu avô fazia remédio para essas doenças transmitidas que chamavam doença do mundo. E Deus, Ele fez tanta obra na minha vida que eu não tenho como tanto agradecer. Eu digo, vocês não vão confiar em Mateus, não. Vocês vão confiar primeiro em Deus, que Deus é meu, é seu e é de todos nós. Agora, sempre quem trabalhava comigo, quem rezava comigo, quem reza comigo, é uma beata. Ela falou assim, ó, vai nascer um neto. Agora, eu não sabia de quem, que ela não era nem nascida. Vai nascer um neto, porque não pode ficar para assumir o lugar dele. E esse neto é ele, né, para ficar assumindo. Pessoal, agora a gente falar com o Mateus, que é neto de Dona Helena. Como foi esse início, assim, da tua avó começar a te passar esses ensinamentos? Há pouco tempo eu atendi uma pessoa que andou aqui há mais de 40 anos. E essa pessoa me disse que foi bem no início, quando ela nem trabalhava de fato. Ela rezava, mas rezava escondido no começo, sabe? Com receio do comentário, do falatório do povo, né? E essa pessoa disse que a beata na época, porque ela já trabalhava com a primeira beata que ela trabalhou, a beata na época disse que ia ter um neto, que ia continuar no lugar dela, um dia quando ela não tivesse mais, né? Que ela ia precisar passar, porque o que vinha de geração precisava passar para geração, né? E aí eu tenho 21 anos, né? Desde 7 anos também que eu vejo muita coisa, sonho. Muitas vezes minha mãe me viu gritando, chorando, sabe? Dentro do quarto, não sabia o que era, só que eu sabia, né? Eu via o que não é vivo, é vivo sim pra gente no mundo espiritual, mas para os outros não, né? Eu via gente que já tinha falecido e isso me perturbava muito como criança que não entendia aquela questão, né? E aí chegou um tempo, inclusive, que minha mãe não foi mais nem olhar, porque não sabia o que era, não via nada, né? Dizia que era coisa da minha cabeça. Minha mãe, a filha de vó Helena, né? Só que, na realidade, eu acho que ela já dizia isso porque ela sabia o que a mãe tinha passado, né? O sofrimento, a trajetória toda, né? Que foi uma trajetória sofrida dela até ela começar a rezar. E acho que ela tinha medo que a mesma história se repetisse comigo, né? Eu sabia que minha avó era uma pessoa de fé e era uma rezadeira, porque eu via chegar a gente, né? E quando a gente tava com a dor de dentro, ela botava o dedo em cima, rezava e ficava bem, né? Mas eu não entendia a proporção, não entendia absolutamente nada. Por isso que eu me assustava, né? E quando foi, acho que com uns 9 anos por aí, eu decidi entrar num dia de oração.
Eu vi aquele povo chegando, que era, na época ela trabalhava dia de sexta e dia de domingo. Trabalhar é a reza, a oração em conjunto. E eu vinha no sábado cedinho, a gente vinha até a pé, eu me recordo. Vinha no sábado cedinho e voltava no domingo com um dos carros que vem, sabe, trazendo gente, tipo um carro de lotação, sabe? E a gente voltava com esse carro. E eu não tinha paciência de esperar a reza. Eu via aquele monte de gente, passava a tarde todinha, eu dizia, meu Deus do céu, tá vendo que eu não vou ter coragem de acompanhar, que demora muito. Aí um certo dia, eu entrei aqui antes dela começar, que ela começava às 2 horas, eu entrei um pouquinho antes, já tinha bastante gente, mas eu entrei para conversar com ela. E eu já tinha feito isso várias vezes, mas quando vó chegava na porta, a casa era menor, quando vó chegava na porta, eu corria, dizia que ia comer doce, não ia voltar não. Eu corria, saía. Era como se fosse, assim, uma coisa que me tirava, sabe? E aí, nesse dia, eu tava conversando com ela, nunca gostei de chinelo, de sandália, não. Se eu estiver em casa, né? Eu detesto, eu fico descalço. E aí, nesse dia, eu entrei com a sandalinha. Soltei a sandália, tinha uma cadeira na minha frente e fiquei conversando com ela. Quando vó chegou na porta, que eu fui pegar a sandália pra sair, o rapaz tinha afastado a cadeira para trás e botado a cadeira em cima do sandália. Aí eu fiquei preso. Que a gente sabe que isso já foi uma ordem do pai, né? Um preparo dele. Eu fiquei preso porque eu não ia sair sem minha sandália, né? E ela entrou cantando, né? Como a gente faz, e rezando. No meio da oração, muitos outros netos acompanhavam a reza, sabe? Há muito tempo. Teve um, inclusive, que foi, bem dizer, ela que pegou com a beata, entendeu? E podia ser qualquer um deles, né? Mas nesse dia que eu entrei, ela conversou comigo, na frente de todo mundo. Eu morto de vergonha quando ela foi conversar comigo. Ela chamou pelo meu nome, eu levantei a cabeça. Que eu tava procurando, calculando como era que eu ia tirar o chinelo debaixo da cadeira do homem. E ela me falou que eu me deu uns conselhos, né? E isso já despertou uma curiosidade. Ao final do trabalho, tem o que a gente chama de particular, sabe? A reza é feita com todo mundo em conjunto. E quando termina a oração, é passado a palavra, sabe? E após isso é feito particular. As pessoas que estão com algum tipo de necessidade, elas vão de um por um para conversar com o que hoje é comigo, né? Com a beata, em particular. E já era assim. E aí quando terminou eu fui conversar, as meninas que acompanham a oração. Bora, que ela falou de tu, pode ser que ela tenha mais alguma coisa para te dizer em particular. Aí ela perguntou, inclusive, a menina que foi comigo, que eu não sabia dizer nada, não entendia, né? Perguntou quem era meu santo de frente. Na nossa doutrina existe o santo de frente, existe o guia de frente, né? O santo não baixa, o guia baixa, né? É o que domina a nossa corrente. Ela até falou, ela disse, seu santo de frente é santo expedito. Eu digo, que coisa boa. E ali despertou uma curiosidade, eu continuei a vir e ela foi me explicando o que era que eu via, o que era que eu sonhava. Muita gente pensa que, assim, a oração eu aprendi com ela. A oração eu sonhava, antes de 9 anos eu tinha sonhos. Nesse intervalo de 7 a 9 eu tive muitos sonhos, sabe? Pedindo para mim rezar assim, sabe? Cantar. Inclusive, nesse dia que eu acompanhei, a oração que ela cantou, que ela rezou, eu sabia por completo. Eu soube por completo, entendeu? E aí, assim eu dei continuidade à minha missão. E de lá para cá, de 9 anos até hoje, 21 anos, eu não parei mais. Há alguns anos atrás, foi quando, voltando nesse assunto, antes de eu dar continuidade, foi quando eu vim entender o porquê de tanta coisa que eu via, tanta coisa que eu sentia, tanta coisa que eu sonhava, entendeu? Foi quando eu passei a entender. Quando eu comecei a acompanhar, eu passei a entender. Desde então, eu comecei, ela falou, né, um determinado dia, não foi nesse primeiro trabalho, não, foi que eu acompanhei, foi acho que uns 2, 3 trabalhos para frente. Ela disse, a beata, né, você é o neto que vai continuar. Foi dito há muitos anos e chegou sua hora de trabalhar, porque a missão não começou nela.
A missão começou há muito tempo, com os antepassados da gente. A avó dela rezava, o avô dela rezava, a mãe dela rezava. Todos os tios dela rezavam. Agora, dos tios dela pra frente, só teve ela, e então, agora eu, entendeu? Só uma curiosidade, a Beata te passou isso? Isso foi através do sonho, incorporação? Me passou que eu seria o neto? Não, que ia acompanhar? No momento aqui, tu falou que tu falou com a Beata? Eu falei com a Beata, sim. Sim. Mas incorporada. Ah, incorporado, não foi? Isso, incorporada. Até então não foi com sonho, não. Essas conversas que eu tive com a Beata, desde a primeira vez quando ela disse que era meu santo de frente, até quando ela falou que eu seria o neto que ia seguir a caminhada, né? Que tinha herdado esse dom, foi com a Beata incorporada, trabalhando, entendeu? Entendi. E aí eu dei continuidade, né? Esse tempo todo, acompanhando ela. Quando o pessoal vinha nos dias que não eram dias de trabalho, né? Os dias em particular. Como hoje, por exemplo, seria um dia que quem vem é atendido em particular, não é atendido com tanta gente, então tem mais um tempinho para conversar, só que não tem a presença em matéria da Beata, né? É essa a diferença. Entendi. E aí quando vinham em dias assim, que eu estava aqui, né? Que ali atendia o pessoal, 2, 3, uma pessoa só, eu acompanhava o atendimento com ela. As pessoas diziam os problemas, eu via lá aconselhando, entendeu? E aí foi esse o meu acompanhamento. No ano de 2019 para 2020, ela parou de trabalhar. Ela não trabalha mais, sabe? Ela tem sim a Beata, que é o anjo de luz que ajuda muito ela, e vem nela, sim. Agora, para trabalhar com muita gente, ela não faz mais isso, entendeu? Por causa dos problemas de saúde, porque, querendo ou não, nós somos carne, né? E a carne perece, ela perece com problema, ela perece com doença, enfermidade, né? A gente não está livre de nada disso. Então, ela parou e eu assumi. Eu não vou deixar para assumir um dia quando ela partir, não. Eu já assumo há 6 anos, no caso. Entendi. Entendeu? Eu já rezava, comecei a rezar. Ela dizia que eu só podia rezar depois de 17 anos. Com 17 anos você começa a rezar. Então eu comecei bem antes de 17 anos. Já tem um bom tempo que eu sigo nessa caminhada. E hoje, assim, vamos dizer assim, os guias, as projeções que você recebe, ou incorporações, se assim for. Quem são hoje teus guias que tu trabalha? Os guias que eu trabalho são muitos. Os bons irmãos de luz que trabalham na prática santa e verdadeira da caridade são muitos. E como aqui a gente só trabalha dessa forma, a gente não tem distinção com religião alguma. Aqui eu recebo o católico, como nós somos, o protestante, muitos, não são poucos, os umbandistas, de todas as pessoas que vêm. Eu acho que aqui é uma casa que a gente tem que tratar com amor, e essa é nossa missão, assim como é a missão dos bons irmãos de luz que trabalham nessa prática, na prática da caridade. O Espírito de Luz que faz o trabalho, sabe, no que hoje em dia só é no domingo, por enquanto, né, só é nos domingos, é uma Beata, que as meninas chamam, né, e ela se denomina Beata Quinô, é o nome na qual ela é chamada. Toda a nossa doutrina, ela vem do Padre Cícero, entendeu? Aí você falou uma coisa e eu lembrei de um bendito, que faz: se chama a mãe Quinô, Maria da Conceição, porque tinha um filho santo, meu Padre Cícero irmão. Ou seja, é a mãe do Padre Cícero, no caso. Só que eu não sei se eu estou autorizado a falar, entendeu? Mas é uma Beata chamada Beata Quinô. E assim a gente faz essa caminhada, meu filho. É muita gente. Chega todos os dias. Eu trabalhei ainda por 3 anos em empresa, né? E nesse período que eu trabalhava, eu só atendia no sábado e no domingo. No domingo era o trabalho e no sábado eu atendia, eu rezava, né? Mas aí muitas vezes eu chegava aqui, por exemplo, eu saía 12 horas de lá. 1 hora, 2 horas eu chegava aqui, aí começava a atendia até 11 horas da noite. E no domingo começava muito cedo, terminava muito tarde, foi ficando aquela rotina muito
cansativa e puxada, né? E nós que somos médiuns, a gente precisa respirar. Se a gente não tiver aquela, não se centrar, não tiver aquela concentração, a gente não consegue responder. Se você passar um dia com a gente, você vai ver a quantidade de casos que chegam aqui, né? Claro que são situações em particular, mas tem casos que são visíveis, como eu já atendi muita gente, e ela também, né? Quando ela trabalhava, eu já atendi muita gente que chegou aqui amarrada, já atendi gente que chegou aqui em cima de uma cadeira de roda e saiu sem ela, entendeu? E tudo isso acho que são coisas importantes para lembrar ao povo, principalmente, que o que cura é a fé. O rezador que lhe diz eu curo, eu não acredito que ele esteja sendo verdadeiro. Claro, a gente reza através de nossa oração, através do nosso respeito e da nossa força. Aquela oração, ela tem valor, entendeu? Mas tudo está na fé. A fé que a gente tem no rezador, não. A fé que a gente tem em Deus. Que é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. E por isso eu já vi como uma mulher de triunfo mesmo, que eu digo a você, porque a gente recebe gente de todo canto, né? E há pouco veio um pessoal de Juazeiro do Norte, essa semana. Veio um pessoal de Juazeiro do Norte, já enviado dessa pessoa, né? Ela chegou de cadeira de rodas aqui, tinha 3 anos que ela não andava. Já tinha batido por tudo quanto era médico, e médico nenhum dava jeito ao problema dela, né? Tiraram ela, porque aqui não sobe cadeira de roda, né? Não tem o acesso. Tiraram ela da cadeira e deitaram ela nesse sofá, desse lado. E eu comecei a rezar nela, né? Atender ela. Aí, quando eu estava terminando, ela disse assim: a fé foi minha, mas foi principalmente dela, como sempre é. É necessário que o paciente tenha essa fé, né? Ela disse: eu vou sair daqui andando. Eu disse: vai, minha filha, se Deus quiser, você vai sair daqui andando, que é a sua fé que vai te curar. E realmente, no dia, ela saiu com um filho e o esposo segurando ela, mas já saiu com os pezinhos dela. E com cerca de uns 10 dias para frente, eu estava aqui atendendo e vi quando chegou um carro, né, que era o carro que tinha trazido ela da outra vez. Quando eu vi ela descendo, eu fiquei assim, abismado, sabe? Até porque foi uma das primeiras, dos primeiros milagres que eu vi depois que eu trabalho, né? Já tem um tempinho já, isso. Foi bem no início. E ela veio andando com os pés dela, normal, sem apoio. Quando chegou aqui, se ajoelhou, começou a chorar e disse: você me curou. Eu digo: não. Quem lhe curou foi a graça e o poder de Deus. E é quem cura todo mundo. Todo mundo que chega aqui. A gente que chega amarrado até com corrente de arado, que eu sei que você sabe o que é corrente de arado, né? E Deus faz sair daqui curado. Não é que eu seja melhor do que ninguém, porque eu não me considero. Não sou melhor do que ninguém. Agora, a fé e a confiança e o respeito que a gente tem, que o rezador precisa cumprir, eu acho que é por isso que você tem, adia um pouquinho sua caminhada, porque você sabe que a gente, como rezador, a gente precisa viver embaixo de regra, embaixo de ordem, né? Quer queira, quer não, senão a oração ela não tem força. A gente não tem força de trabalho. Você acha que eu ia ter força de atender, como já chegou dias aqui de eu atender mais de 400 pessoas numa hora só, se eu não tivesse muita fé, muita confiança e regra? Não tinha condições, né? Muitas vezes eu precisei atender ali embaixo daqueles pé de pau, né? E a gente precisa viver sim, embaixo de regra. E isso para mim no começo, pode ser que isso seja importante, né? Para muitas outras pessoas que têm esse dom e às vezes temem seguir. No começo foi um martírio grande, a questão da regra, né? Eu sempre fui encantado pela minha missão. Hoje, se eu olhar para trás e eu ver o que eu já passei, se fosse para dizer assim, você quer continuar ou você quer parar, entendeu? Ou tipo, se fosse lá atrás, se fosse para você escolher,
o que você escolheria? Seguir ou não seguir? Eu lhe digo com toda a minha certeza e com toda a minha fé que eu sigo, porque é muito bom a gente seguir. É complicado, essa questão das regras, como eu estou lhe dizendo. É muito complicado você não poder fazer certas coisas, e principalmente eu que sempre fui cheio de amizade, sabe? Sempre gostei muito de conhecer pessoas, conversar, de ser amigo, de ser uma pessoa para ajudar, sabe? E na minha faixa etária de idade, a gente sabe como é que o mundo está hoje, né? E os jovens também. Às vezes eu saía para algum lugar com eles, aí ficava olhando assim, meu Deus, eu sou tão diferente, né? E às vezes a gente vai colocando isso na cabeça. Se for uma pessoa fraca, de fato, vira a cabeça, né? Não quer seguir, não quer cumprir, porque tem muita coisa que a gente não pode fazer. Que a gente vê o próximo fazer e nós não podemos. Mas isso é para o nosso bem, né? Quantas recompensas eu não já ganhei através disso? Não é assim? E a recompensa maior é, com certeza, sem dúvida nenhuma, a gente vê o irmão ou a irmã chegar aqui doente e Deus faz a cura naquela pessoa. Ver chegar triste, né? E sair sorrindo. Quantas pessoas não já vieram aqui com câncer e desenganado pelos médicos? E Deus, a providência divina e a beata, faz aquela pessoa sair daqui com alívio. Quando volta no médico, o médico pergunta o que foi que você tomou. E só sabe que foi e é a diviníssima fé. E um dos exemplos é essa menina, né? Com esse bebê que você está vendo aí, ó. Que é um dos milagres da gente, né? O último filho tem 13 anos, é isso? 13 anos. O último filho tem 13 anos. E quando ela teve ele, o médico disse a ela que não tivesse mais, né? Ou morria ela, ou a criança, ou os dois. Ela não inventasse de jeito nenhum. E aí um dia ela sempre foi uma pessoa de muita fé, né? Já alcançou muita coisa, graças à providência divina e à fé que ela tem. Desde que eu comecei a trabalhar, que ela caminha para cá, já caminhava de antes, né? Mas aí deu uma tréguazinha devido à correria mesmo, né? Aí quando eu comecei a trabalhar foi quando ela se concentrou de novo na caminhada, né? E um dia ela conversando com a Beata, né? A que eu trabalho, num dia de trabalho mesmo, quando ela foi conversar com a Beata disse, ela sentindo uma dor na barriga, né? Que sabia que não ia engravidar. Depois de 13 anos, meu filho. Sentindo uma dor na barriga. E que dor na barriga era essa? Ela me perguntava, eu digo, minha filha, eu não sei de nada. Aí ela, você sabe, só não quer me dizer, né? Quando ela perguntou à Beata disse, não, minha filha, não procure médico de jeito nenhum. Agora não. Você vai fazer assim, e depois, se for preciso, você procura. Quando a gente foi para Juazeiro, que isso foi no fim de ano, né? A gente foi para Juazeiro e quando a gente voltou, ela não se aguentou. Se a Beata tivesse dito a ela que ela é uma pessoa de muita fé e acredita, porque ela já viu muita coisa, né? Se a Beata tivesse dito a ela, minha filha, você está grávida, como estava muito recente, podia ela ficar muito nervosa, eu penso dessa forma, né? E acabar prejudicando a criança, né? Mas a Beata não, ficou bem caladinha. Quando foi? Com 3 meses, não foi? Isso, 9 semanas, Aí ela foi pro médico, não se aguentou de jeito nenhum, foi pro médico. Quando chegou no médico, aí ela viu o problema que ela tava, né? Que não era um problema, era uma solução, era a criança. E graças a Deus, ela teve um sangramento. E aí ela foi encaminhada até para Afogados. Chegou em Afogados. Quando ela saiu daí, eles ainda fizeram um toque, né? Como eles chamam, para ver como se a criança estava viva, né? E disseram que o batimento da criança estava indo embora, que provavelmente ela não chegava em Afogados com a criança viva, né? E graças a Deus, aí a criança já, né? Deus ajudou e Nossa Senhora também, através da fé dela. Tá viva ela, tá viva a criança e com saúde ainda mais, né? E com o meu nome ainda por cima. Graças a Deus e a providência divina, através da fé, da confiança, da oração e alguns também da garrafada.
entendeu? Entendi. São muitos testemunhos de fé. As beatas que ela trabalhou 18 anos com a Beata Maria de início. Você vai entender o que é a questão. A Beata Maria é essa que você está vendo aqui atrás, certo? No banner, né? Na foto ali. Sim. Isso. Trabalhou 18 anos com ela, que foi quem deu quem iniciou o trabalho, né? A missão, digamos assim. Depois da Beata Maria, a Beata Maria disse, eu vou parar porque chegou o tempo. Os bons irmãos de luz, eles têm tempo. Acho que você pode ser que entenda isso. Eles têm tempo. Eles não vão ficar na Terra pela eternidade, não. A gente precisa descansar, né? E os espíritos também. Então eles têm o tempo e aquela missão. Ela trabalhou 18 anos, a Beata Maria disse, eu vou parar. Com 2 anos, volta outra beata para dar continuidade ao trabalho. E aí ela começou com a Beata Mocinha, que foi a que eu conheci a princípio. Aí passou 24 anos com a Beata Mocinha. Aí a Beata Mocinha disse, eu não posso mais, vou precisar parar e você vai continuar. Aí depois que ela parou, eu continuei, né? Aí foi onde eu comecei a trabalhar também com a Beata Quino, essas 3. Eu achei massa o trabalho de vocês. É que é um trabalho guiado por os espíritos de luz que guiam são beatas. São. Desde da tua avó a você, os espíritos que vêm de frente guiando esse trabalho, dando a continuidade, são espíritos de beatas, né? Justamente porque são espíritos de santidade, entendeu? A gente não chama, até que as meninas comentam sempre que a beata, quando elas têm o costume de dizer, ô minha santa beata, com a beata, né, que eu trabalho, e com as outras também era do mesmo jeito, Aí às vezes na hora do trabalho elas dizem, ô minha santa beata, ela diz, santa não. Eu quero ser santa para Deus. Quero viver face a face com Deus. Eu estou na luz, na cruz e no poder de Jesus. Agora, santa não, que elas têm essa modéstia, né? Então, são essas 3 que você acabou de ver. A Beata Maria, com os problemas que vó passou depois que ela parou, né? Então, ela voltou assim, a doutrinar, guiar, abençoar, cuidar e fortalecer vó. Porque foi a primeira que cuidou. E como a Beata Mocinha tinha me dito um dia de trabalho, do jeito que começou, vai terminar. Ela começou com a Beata Maria, realmente. E terminou com a fortaleza, assim, termina, né? Agora, até o dia que Deus deixar ela, Deus vai ajudar a crescer por muito tempo. Ela vai estar com a proteção, a fortaleza da Beata Maria, mais uma vez. Trabalhando, não, por causa da idade. Mas ela vem, se for preciso, ela conversar com a gente assim, em particular. Ela conversa agora para trabalhar, para cuidar de tanta gente, só se fosse realmente um caso de extrema necessidade que eu não tivesse, né? Mas é isso, os nossos doutrinadores, né, os nossos irmãos que trabalham nessa prática tão abençoada, eles são todos beata, e todos da doutrina do Padre Cícero. Por isso que a gente tem esse costume, né, de fazer a romaria. Eu amo todo mundo. Chegou na minha casa, eu recebo com o maior carinho. Mas, enquanto mais aquelas pessoas carentes, eu sempre digo a ele, a gente faz para todo mundo, meu filho. Mas eu me dediquei tão de um jeito para Deus que eu só tenho pena das pessoas carentes de chegar e me contar, né? Essa é a minha história. E é uma história que eu não tenho medo de contar. Nem aumento, nem também conto minha metade, porque nem um jornal cabe a minha história. Oh, minha santa beata mocinha, eu vim aqui, vim ver meu padrinho. Meu padrinho fez uma viagem, hoje deixou Juazeiro sozinho. Na casa a gente recebe muita gente, né, durante a semana toda. Mas no domingo é o dia que a gente atende com mais vigor e força, né, que tem a ajuda e o trabalho da beata, né. E para isso a gente tem vários médiuns que ajudam a gente, por isso que eu sempre peço ao pessoal que venha mais no domingo por causa dos médiuns, né? Eles dão suporte
a gente tá aqui dentro, porque precisa, devido ser muita gente, a gente precisa de um suporte para aquele pessoal ir ministrando o povo que chega, o povo que sai na hora do particular. Tem que ter alguém para olhar a fila, né? A gente desenvolve, a força e o poder de Deus, né? A gente ajuda e orienta para que eles saibam por onde andar, que é um caminho cheio de espinhos, que a gente vai ser criticado, então a gente vai dando essa palestra, esse ensinamento, ensinando a rezar, ensinando a cantar, ensinando a pedir a Deus pelo próximo. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas, o coração puro, abandona a vaidade e sabe amar. Dona Helena, lhe agradeço, né, a senhora me receber aqui na sua casa, no seu local de oração, que para mim é uma alegria muito grande eu chegar, ser bem recebido, um aprendizado, né, porque para onde eu vou, eu aprendo muita coisa e vou me tornando uma pessoa melhor. Cada lugar que eu vou, eu saio uma pessoa melhor.